A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe a sua família nesse dia. Irmãos, é sempre uma alegria para mim poder te alcançar com a palavra de Deus, porque eu creio de verdade que a palavra do Senhor não apenas informa, mas ela transforma, ela cura, ela restaura e sustenta a nossa fé, tanto nos dias bons quanto nos dias mais difíceis. Hoje eu quero começar refletindo em uma promessa maravilhosa que está registrada no livro do profeta Isaías. Uma promessa que não é apenas bonita de ouvir, mas poderosa para ser vivida. A palavra que Deus colocou no meu coração está em Isaías, no capítulo 26, versículo 3, que declara o seguinte: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Esse versículo é curto, mas ele carrega uma profundidade espiritual imensa. E ele responde a uma das perguntas mais comuns do nosso tempo: como nós podemos viver em paz em um mundo tão instável e tão inconstante? Antes da gente continuar, eu já quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações levam menos de 10 segundos, mas elas são muito importantes para a continuidade desse canal. Se você não sabe, Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser nos ajudar a manter as nossas despesas, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. O profeta Isaías escreveu essas palavras em um período extremamente turbulento da história de Israel. Era um tempo de ameaças externas, crises políticas, medo do futuro e instabilidade social. O povo vivia cercado de incertezas, algo muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje em dia. O capítulo 26 de Isaías faz parte de um cântico de confiança. Ele não é um texto que foi escrito em tempos de conforto, mas em tempos de tensão. E isso é importante porque mostra pra gente que a promessa da paz não nasce em um cenário ideal, mas ela nasce em meio ao caos. Deus não promete que o mundo vai ficar mais calmo, mas Ele promete que o coração daquele que confia nele vai ser guardado. Quando Isaías usa a expressão perfeita paz, lá no original hebraico ele escreve Shalom, Shalom. Essa repetição não é um detalhe poético, ela é uma ênfase espiritual. No hebraico, repetir uma palavra é uma forma de intensificá-la. Isaías está falando de uma paz completa, plena, absoluta. Shalom não significa apenas ausência de guerra. Shalom também significa completude, harmonia, bem-estar interior, saúde da alma, descanso profundo. É aquela paz que alcança a mente, as emoções, o coração e o espírito. Essa é a paz que Jesus retoma lá no Novo Testamento, quando ele diz em João 14, no verso 27, Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Presta atenção, a paz que o mundo oferece, a paz que é pregada no mundo, depende das circunstâncias. A paz de Deus depende do relacionamento com Ele. É importante que você entenda isso. Essa paz não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo do lado de fora. Se a nossa paz dependesse de um contra-cheque gordo, de um diagnóstico médico perfeito, de termos uma família perfeita ou de um cenário político e econômico estável, então essa paz seria frágil, ela seria instável e temporária. Mas a paz de Deus floresce exatamente quando as circunstâncias tentam nos sufocar. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos Filipenses de dentro da prisão. E mesmo assim ele declara:
A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, repara que não é a ausência de problemas que guarda o seu coração, é a paz de Deus. Tem pessoas que têm mais dinheiro que você, têm um carro melhor do que o seu, uma casa mais confortável do que a sua, mas elas não têm a paz que você tem. Isaías deixa claro que essa promessa não é genérica. Ela tem um destinatário específico. Aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Ou seja, Deus está dizendo, eu guardo em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em mim. E aqui eu quero te ensinar um princípio espiritual poderoso. Aquilo no qual a sua mente repousa define o nível da sua paz. Eu vou repetir. Aquilo no qual a sua mente repousa define o nível da sua paz. Se a sua mente está fixa só no problema, você não vai ter paz. Pelo contrário, a sua ansiedade vai crescer. Mas se a mente está fixa em Deus, nas promessas dele, aí a paz vai governar a sua mente. E entenda uma coisa, mente firme não é uma mente vazia, sem pensamentos. É uma mente bem direcionada. Ter a mente firme em Deus não significa que você não vai ter pensamentos negativos, dúvidas ou momentos de medo e de ansiedade de vez em quando. Significa que você não vai permitir que esses pensamentos governem o seu coração. Você vai ter a capacidade de escolher todos os dias redirecionar o seu foco. Por isso, confiar em Deus não é um sentimento automático. Confiar em Deus é uma decisão espiritual diária. Você acorda de manhã, lembra de todas as coisas que você precisa resolver, todos os seus problemas, suas demandas, e fala para sua alma, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Minha mente está guardada pelo sangue de Jesus. Inclusive, eu quero pedir que você escreva isso aqui nos comentários. Minha mente está guardada pelo sangue de Jesus. Lá em Salmos 37, o salmista declarou o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Quando nós confiamos, Deus entra em cena. Para ilustrar isso, eu quero que você imagine um grande edifício, o prédio mais alto que você já viu. O que mantém esse prédio de pé durante as tempestades, os ventos fortes e os tremores? Não é a pintura externa, não é a beleza da fachada, as luzes, é o alicerce. A confiança em Deus é esse alicerce, invisível, mas absolutamente essencial que nós temos. Jesus falou sobre isso quando disse assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Está em Mateus 7, no verso 24. A chuva cai para todos, o vento sopra para todos. A diferença está onde a casa foi construída. A casa firmada na rocha também foi atingida pelas tempestades e pelos ventos. Mas ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Assim é a vida daquele que se entrega para Deus e que obedece os seus mandamentos. Isaías não diz apenas que Deus nos dá paz, ele diz que Deus nos guarda em paz. Guardar implica cuidado contínuo, vigilância constante, proteção em todo o tempo. Deus guarda o coração ferido, a mente cansada e a alma sobrecarregada. Ele nos sustenta, nos fortalece e nos dá sabedoria para enfrentar todos os desafios. A paz de Deus não vai remover a sua luta, mas ela vai te dar equilíbrio para você enfrentar essa luta de cabeça erguida. E essa é a pergunta que eu quero deixar para você refletir hoje. Onde está o seu foco? Onde você tem colocado o seu foco? Nesse problema que você está enfrentando? Na conta que não fecha? No diagnóstico médico que você recebeu e que está te assustando? Talvez o seu foco esteja naquela palavra dura que te feriu,
mas o seu foco deve estar no Deus que sustenta o universo, o Deus que conhece o seu nome e que cuida de você. Isaías nos convida a termos uma confiança inabalável, que o seu propósito, a sua esperança e as suas expectativas estejam firmadas unicamente em Deus nesse dia. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Vamos orar juntos. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários e declare pela fé: minha mente está guardada pelo sangue de Jesus. Se você quer interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e nós vamos orar uns pelos outros. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra. Como é bom saber que em Ti nós podemos ter paz, mesmo com todos os nossos problemas, as nossas dúvidas e as nossas limitações. Eu oro, Senhor, para que essa palavra alcance muitas pessoas que não estão conseguindo ter paz em seus corações e que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Nós queremos Te agradecer pela promessa registrada que foi escrita pelo profeta Isaías, inspirada pelo Senhor e que nos garante a perfeita paz. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes nós ficamos desesperados por causa das circunstâncias, dos problemas, e somos tomados sim pela ansiedade e pela incerteza. Mas a Tua palavra nos ensina que o segredo dessa paz está em ter o nosso propósito firme em Ti. Ajuda-nos, Pai, a fixar o nosso olhar e a nossa mente no Senhor. Que o nosso foco saia dos limites das nossas possibilidades humanas e esteja no Teu poder ilimitado. Que possamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e não apenas nos nossos problemas. Nós decidimos confiar, Pai. Entregamos ao Senhor, nesse momento, todos os nossos medos, as nossas inseguranças, as incertezas e as preocupações que tentam roubar a nossa tranquilidade. Nesse momento, Senhor, eu quero unir a minha voz à voz de todas as pessoas que escreveram seus pedidos de oração nos comentários desse vídeo. Eu oro por cada causa apresentada aqui, por cada pessoa que tem travado batalhas contra as enfermidades, por cada um que está vivendo um momento de escassez na sua vida financeira, por cada família que está passando por um momento de crise e por cada irmão e irmã que enfrentam batalhas espirituais e emocionais nesse momento. Nós cremos pela fé que o Senhor ouve e atende às nossas orações. Que a Tua vontade se cumpra em cada vida. Guarda cada coração em perfeita paz. Dá-nos, ó Deus, o Teu sustento, a Tua cura, a Tua direção e enche o nosso coração de esperança. Fortalece o nosso alicerce para que mesmo diante das tempestades nós permaneçamos firmes, porque reconhecemos que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele guarde o seu coração e a sua mente em perfeita paz, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente tem dúvida. Como fazer uma oração forte? Como eu posso receber uma oração forte? Mas eu quero que você entenda uma verdade que pode mudar a sua vida. A oração só se torna forte quando ela é feita no nome de Jesus.
Tem pessoas que vivem correndo atrás de palavras bonitas, acreditando que precisam repetir frases decoradas ou buscar a oração de alguém que é considerado mais espiritual. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não precisa de nada disso. Você pode orar do jeito que você é, com as palavras que você sabe, na sua simplicidade. E quando você coloca o nome de Jesus diante do Pai, o céu se move a seu favor. É isso que vai abrir portas para uma vida vitoriosa. Não porque você tenha méritos, mas porque Jesus já pagou o preço e Ele nos deu acesso direto ao Pai. E quando você descobre isso, você para de somente pedir pelas bênçãos de Deus e começa a viver como filho, como filha amados. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque essa palavra não é só uma mensagem a mais, é um convite para você viver uma nova realidade de fé. Escreva aqui nos comentários o seguinte: eu creio no nome de Jesus. Escreva isso pela fé. E não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim mais pessoas vão ser alcançadas e a palavra do Senhor continua se espalhando aqui pela internet. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 13, ele falou assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Isso significa que a oração forte não está nas palavras, mas no nome que você invoca. Oração forte não é gritar, não é repetir fórmulas, frases de efeito, não é depender de um título religioso. Oração forte é aquela que chega diante de Deus em nome de Jesus. E quando você entende isso, você descobre que não precisa viver de joelhos diante de homens, mas sim diante de Deus. Ninguém tem mais autoridade espiritual para orar pela sua casa, pelos seus filhos ou pelo seu casamento do que você mesmo. É no secreto que o céu se abre. Mas talvez você me pergunte: pastor, e como eu posso viver essa vida vitoriosa de que o Senhor fala? A resposta está na palavra que Deus deu a Josué. Depois da morte de Moisés, Josué se sentiu pequeno, inseguro, sobrecarregado pela responsabilidade de conduzir o povo rumo à terra prometida. E foi nesse momento que o Senhor disse para ele o que está escrito em Josué capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Diz assim o texto: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Não se desvie da lei. Medite nela de dia e de noite. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia! Olha só a riqueza dessa promessa, irmãos. Primeiro, Deus garante a sua presença. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode perder amigos, você pode perder apoio, mas Deus nunca vai sair do seu lado. Depois, Deus chama Josué para ser forte e corajoso. Ele sabia que viriam batalhas, mas também sabia que a coragem que Josué precisava não vinha dele, mas vinha da presença do Senhor. Deus também ordena a Josué obediência. Não se desvie da lei para nada. A vida vitoriosa
não é construída em cima de atalhos, mas em cima da palavra. E é por isso que a oração precisa andar de mãos dadas com a obediência. E Deus ainda diz assim: medite na minha lei de dia e de noite. Isso significa encher a mente com a palavra, porque o que preenche o coração acaba moldando a nossa oração. Se a sua mente estiver cheia de medo, as suas orações vão ser cheias de medo. Mas se a sua mente está cheia da palavra, as suas orações serão cheias de fé. E por fim, Deus repete: não fique desanimado, nem tenha medo. Não é porque você não vai enfrentar problemas, é porque em cada um dos problemas que tiver que enfrentar, o Senhor promete estar presente. É essa presença que transforma a oração em arma e a sua vida em um testemunho de vitória. Você não precisa de ninguém para garantir a sua conexão com Deus. Amém? Receba isso no seu coração. Essa conexão já foi aberta por Jesus Cristo, quando Ele entregou a sua vida na cruz. É por causa do sacrifício do Filho que hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. É por isso que nós podemos falar com Deus, nós podemos nos aproximar dele com confiança. E olha só, irmãos, o que eu estou dizendo pode até soar contraditório. O mais fácil seria eu virar para você e falar assim: venha aqui todos os dias e apenas ouça essa oração que eu faço. Eu faço uma oração forte pela sua vida, porque a minha oração é mais forte do que a sua. Mas não, a verdade é que não existe isso, irmãos. Não existe oração mais forte ou oração mais fraca. Forte não é quem ora. Entenda isso. Forte não é a oração em si. Forte é o Deus que escuta a sua oração. Forte é o Senhor Jesus, que olha para nós e se compadece das nossas fraquezas. Quando eu digo que não existe oração forte, é porque não existe oração perfeita. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Lembra? A oração do Pai Nosso. E ali ele mostrou os fundamentos da oração. Eu quero lembrar junto com você do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esses são os princípios básicos da oração ensinada por Jesus. Reconhecer quem Deus é, desejar a vontade dele, pedir o pão de cada dia, buscar perdão e perdoar, pedir livramento e proteção. Mas além disso, o Senhor também quer ouvir de você a oração mais sincera e profunda. Ele quer que você abra o coração e fale com as suas próprias palavras. Se você ora o Pai Nosso de uma forma automática, as suas palavras se tornam vãs repetições. Quando você busca uma oração em um canal, quando você escuta uma pregação, quando você vai à igreja, você tem que entender que tudo isso é apenas uma ferramenta para te aproximar de Deus. Assim como esse vídeo aqui que você está assistindo agora. Mas a proximidade, a conexão verdadeira entre você e Deus não é medida por ninguém além de Jesus Cristo. É você e o Pai, por causa do sacrifício do Filho.
E é isso que eu quero te incentivar a viver. Uma vida de intimidade diária com Deus. Uma vida de oração sincera. Uma vida de intimidade pessoal e verdadeira com Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém nesse momento, se você quiser interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Quando você coloca o nome de alguém aqui, milhares de pessoas leem esse comentário. E essas pessoas que lerem vão orar por essa pessoa que você colocou o nome aqui. Se existe algum problema na sua vida, alguma tempestade, algum deserto que você esteja passando, escreva aqui a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de cura e de restauração. A oração tem poder, irmãos. A oração feita em nome de Jesus é sim uma oração forte. E declare pela fé: eu creio no nome de Jesus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui, ó Deus, junto com os meus irmãos, compartilhando da Tua palavra, aprendendo mais da Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir essa mensagem, por cada família representada aqui, por cada coração que se abriu agora diante da Tua presença. Ó Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor, pelas vezes em que eu fraquejei, em que eu não confiei o suficiente no Senhor, em que eu deixei a minha carne falar mais alto. Que o Senhor me lave com o sangue de Jesus e me purifica de todo erro, porque eu sei que somente assim eu posso permanecer diante de Ti. E eu também quero orar, Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora. Perdoa ela também, Pai. Perdoa os pecados dela, limpa esse coração, apaga as marcas, os traumas do passado. Dê a ela a paz de saber que em Cristo Jesus não há mais condenação. Mostra a ela que o Senhor está pronto para acolher. Não importa o que ela tenha feito, o sangue de Jesus é suficiente para lavar toda a culpa e proporcionar a ela um novo começo. Ó Deus, eu oro para que essa pessoa, esse irmão e essa irmã, entendam que eles não precisam de intermediários, porque o acesso deles ao Pai já foi garantido na cruz por Jesus Cristo. Eu oro para que ela descubra a alegria de se ajoelhar no seu quarto, de abrir o coração, de colocar as palavras, ó Deus, de maneira simples diante do Senhor e experimentar a Tua presença como algo real e transformador. Que essa vida se torne vitoriosa em cada área. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque o Senhor estará presente em cada passo. Assim como o Senhor falou para Josué: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que essa promessa se cumpra na nossa vida, Pai. Que essa pessoa que está me ouvindo seja forte e corajosa, que ela não desanime, que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que caminhe firme nos teus caminhos. Que a tua palavra encha a mente dela todos os dias, de dia e de noite, e que a sua boca declare fé, esperança e vitória. Eu oro, Senhor, por cada batalha que esse irmão ou essa irmã está enfrentando. Se for na saúde, que o Senhor conceda a cura. Se for nos relacionamentos, que haja restauração. Ó Deus, se for em relação aos vícios, que haja libertação. Se essa família tem passado por dificuldades, que o Senhor traga
salvação, traga reconciliação e permita que eles superem essa crise. Que o Senhor abra as portas, dê oportunidades, traga provisão, ó Deus. O Senhor sabe quem escreveu aqui nos comentários o nome de um filho, de uma filha, de um parente, de um irmão que está passando por dificuldades. Eu oro para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas e mostre que ainda há esperança, porque o Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ó Deus, eu oro por aqueles que se sentem sozinhos, desanimados e sem forças. Coloca sobre eles a tua presença. Renova a coragem, Pai, e lembra-os de que eles não estão caminhando sozinhos. Que essa vida seja marcada não pelo medo, mas pela coragem, pela confiança. Não pelo desânimo, mas pela fé. Não seja uma vida de derrota, mas que tudo que ela está passando seja parte de um testemunho de vitória. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que cada um seja atendido segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. E se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Mande para as pessoas que precisam escutar isso hoje. E esteja sempre disposto a dedicar tempo ao Senhor, a reservar um momento do seu dia só para Ele. E esse canal existe para isso, para te lembrar todos os dias que Deus tem algo a falar no seu coração. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações. Tudo isso é gratuito. E se você quiser receber todos os dias uma palavra de fé e esperança, ative as notificações do YouTube. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas lembra disso, nada substitui o seu relacionamento com o Senhor. Busque a presença de Deus, não somente aqui, mas de forma íntima e direta, e sempre em nome de Jesus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se Deus colocar no seu coração essa vontade de expressar a sua gratidão pelo conteúdo que nós produzimos aqui há 10 anos, todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa, o seu trabalho, a sua saúde. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já se sentiu no limite, como se não houvesse mais saída para você? Já viveu dias em que parecia não haver mais razão para continuar acreditando? É justamente nesses momentos que nós descobrimos se a nossa esperança está firmada nas circunstâncias ou em Deus. Porque existe uma esperança que o vento não derruba, uma esperança que o tempo não consome e que nenhuma situação consegue apagar. A esperança que está em Cristo Jesus. É dessa esperança que eu estou falando. O texto que eu quero ler com você hoje está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Paulo nos lembra que Deus
não apenas nos dá esperança, mas ele é chamado de o Deus da esperança. Isso significa que essa esperança não depende de nós, mas da presença do Senhor na nossa vida. Alguns exemplos bíblicos de esperança. Em Romanos 4,18, Paulo fala sobre Abraão. Ele escreveu assim: contra toda a esperança, Abraão creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Ou seja, mesmo quando a idade estava avançada, mesmo com o ventre estéril de Sara, ou seja, as circunstâncias diziam o contrário, mas Abraão escolheu crer na promessa. Outro exemplo na Bíblia é a vida de Jó. Mesmo depois de perder tudo, ele declarou no capítulo 19 do seu livro, no verso 25, o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Imagina isso. Jó estava cercado pela dor e pela perda, mas a sua esperança estava firmada no caráter eterno de Deus. Em Salmos 42, no verso 11, o salmista escreveu o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui nós vemos que a esperança precisa ser renovada dentro de nós, até mesmo quando a nossa alma vacila. Mas eu quero trazer também, aqui para a nossa reflexão sobre esperança, a história de uma mulher chamada Agar. Agar era serva de Sara, a esposa de Abraão. Em um determinado momento, por causa da demora da promessa de Deus, Sara deu Agar a Abraão para que ele tivesse um filho por meio dela. E Abraão tomou Agar, teve relações com ela, e Agar engravidou e deu à luz a Ismael. Só que com o tempo vieram os conflitos. Sara exigiu que Agar fosse embora com o menino. E assim, a mãe e o filho foram parar no deserto, sozinhos, sem provisão, sem esperança. A Bíblia diz em Gênesis 21, nos versos 16 e 17, que Agar colocou o menino debaixo de um arbusto. Ela se afastou e começou a chorar, porque ela não queria vê-lo morrer. Só que Deus ouviu o choro do menino. E Deus enviou um anjo que abriu os olhos de Agar para que ela visse ali próximo a ela um poço de água. Ali, naquele momento, a sua esperança foi renovada. E a vida deles, a vida de Agar e de Ismael, foi preservada. Essa história aqui nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem recursos que nós não conseguimos enxergar. Agar só viu o poço quando Deus abriu os seus olhos. Da mesma forma, a esperança nos faz ver que há sempre uma saída em Deus. Amém? Mas o que é essa esperança inabalável? Primeiro, ela não é otimismo humano. Eu não estou falando de otimismo, porque o otimismo olha para as circunstâncias, mas a esperança bíblica olha para as promessas de Deus. Esperança também não é esperar sem fundamento. Esperar em Deus é confiar no caráter daquele que não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Esperança não se trata apenas de algo para essa vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, nos lembra que nós temos uma viva esperança pela ressurreição de Cristo.
Talvez hoje, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, você se sinta como Agar, abandonado, abandonada, esquecido, sem recursos e sem esperança. Talvez, como ela, você esteja aí chorando porque você não consegue ver saída. Mas hoje, o Espírito Santo diz a você: eu sou o Deus da esperança. Eu ouço o choro, eu vejo a dor e eu tenho um poço de água reservado para você. Faça um exercício de fé nesse momento. Escreva num papel ou escreva aqui nos comentários algo pelo qual você ainda está esperando em Deus. Escreva aqui algo pelo qual você ainda espera e declare o seguinte: eu não vou desistir. Escreva isso. Eu não vou desistir. E você pode colocar também assim, olha, minha esperança está em Cristo. Escreva pelo menos uma frase dessa que eu disse. Eu não vou desistir. Ou, minha esperança está em Cristo. Escreva isso aqui pela fé. Amém? Quando você dá o like nesse vídeo, o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Por isso que em todos os vídeos eu peço isso aqui. Isso nos ajuda muito a fortalecer o canal. Um simples like aí, o YouTube recomenda para pelo menos 10 pessoas essa mensagem. Então, não deixe de dar o seu like. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, porque nós postamos vídeos todos os dias. Quando você se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, o seu nome fica registrado aqui, nessa grande corrente, nessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias. E ative as notificações, não deixe de fazer isso. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te fez lembrar de alguém ou de alguma situação específica, coloque ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não queria falar da minha vida pessoal aqui. Eu te entendo. Isso é justificável. Mas escreva somente a área da sua vida que precisa de um milagre, de uma restauração, uma área onde você precisa receber esperança. Por exemplo, coloque assim, olha, família, finanças, vida sentimental, vida espiritual, ministério. Coloque alguma área da sua vida aqui para que seja alvo da nossa oração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque hoje, através dessa palavra tão poderosa, nós somos lembrados de que Tu és o Deus da esperança. Obrigado porque, mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir, a nossa esperança em Ti permanece firme. Ó Deus, eu quero orar por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos aqui estão cansados, desanimados, até mesmo pensando em desistir. Mas que o Senhor, através da Tua palavra, através do Espírito Santo, renove agora a esperança nesses corações. Assim como Abraão creu contra a esperança, dá-nos, ó Pai, fé suficiente para crer contra as circunstâncias. Assim como Jó declarou que o Redentor vive, que o Senhor nos ajude a proclamar que o Senhor continua no controle de nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos o motivo de tantas lutas, de tantas batalhas. E assim como o Senhor ouviu o choro de Ismael lá no deserto e abriu os olhos de Agar para que ela enxergasse aquele poço, abre também os nossos olhos espirituais, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar pela fé o escape
a provisão e o cuidado do Senhor em meio às nossas dificuldades. Tira, Senhor, do nosso coração todo o desespero, toda a ansiedade, toda a tristeza profunda. Enche a vida dessa pessoa que está aqui me ouvindo, dessa pessoa que está orando junto comigo. Enche a vida dela com paz, alegria e confiança. Que essa esperança inabalável, como Paulo disse, não esteja baseada em resultados, em recursos, em circunstâncias humanas, mas que ela esteja firmada na certeza de que Tu és um Deus fiel, um Deus que cumpre cada promessa. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Não perca a esperança. Deus é um Deus de recursos ilimitados. Talvez os seus recursos tenham se esgotado. Talvez você não vê mais saída, você não veja mais como agir. Apenas entregue nas mãos de Deus esse problema e tenha esperança. Deus é um Deus que age de uma maneira sobrenatural, irmãos. Eu sempre gosto de falar isso. Quando se esgotam os recursos naturais, Deus entra com o sobrenatural. Ele age de uma maneira que nós não conseguimos entender. O poço estava próximo de Agar, mas ela não conseguia enxergar. Mas Deus abriu os olhos dela. E hoje eu peço que Ele também abra os seus olhos. Talvez a solução que você procura, o recurso que você tanto busca, esteja próximo a você, esteja ligado a alguém próximo a você. Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai te dar a solução, Deus vai te dar os recursos, porque a sua vida é preciosa para o Senhor. Receba essa palavra no seu coração. A sua vida é preciosa para Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E se essa palavra falou com você, não guarde ela só aí no seu celular, não guarde só no seu coração. A palavra de Deus merece e precisa ser compartilhada. Me ajude a espalhar esperança aqui na internet, aí pelo seu WhatsApp. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, escrito assim, olha, compartilhar. Clica nesse botão e aí vai abrir várias opções para você. Selecione a opção WhatsApp. E aí você cola o link dessa mensagem lá no grupo da família, no grupo da igreja, do trabalho, da academia, da universidade, dos grupos que você participa. Compartilhe esperança. As pessoas estão desesperadas, ou seja, as pessoas estão precisando receber esperança. O desespero é a falta da esperança. Então, quando você compartilha essa palavra, você está espalhando esperança. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhuma organização. Nós nos mantemos através dos nossos próprios recursos e através da ajuda das pessoas que apoiam o nosso ministério. Se você quiser nos ajudar, aqui na descrição do vídeo tem várias maneiras de você nos apoiar. E eu quero agradecer especialmente a todos que têm contribuído para manter esse projeto de pé. A nossa chave Pix é o nosso CNPJ, que é o jeito mais fácil de você nos ajudar. E está aqui na descrição do vídeo. Mas tem várias maneiras aqui também. Adquira os nossos livros, se inscreva nos nossos outros canais e compartilhe essa mensagem. Isso aí não custa nada para você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, em primeiro lugar, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja com cada pessoa que escuta essa mensagem. Que o Senhor acalme o coração desse irmão e dessa irmã que estão agora diante de Ti, buscando pela Tua paz e pelo Teu descanso. Que
que toda ansiedade, toda inquietação seja substituída pela confiança em Ti. Envolve-os com a Tua presença e tira toda a preocupação desse coração, Pai. Toda a sensação de medo e de dúvida sobre o futuro. Que eles sintam o Teu cuidado e a Tua paz, mesmo diante das lutas e dos desafios da vida. Eu peço que o Senhor, nesse momento, toque profundamente cada mente e cada coração, para que possam experimentar o Teu amor e perceber que não estão sozinhos. Que a paz que excede o nosso entendimento inunde a vida dessa pessoa, trazendo alívio e esperança. Que ela sinta o Teu abraço, Senhor, e entenda que pode confiar em Ti, que o Senhor é fiel e que nunca a abandona. Pai amado e querido, que essa mensagem seja um bálsamo para a alma. Que cada um que a receber saiba que o Senhor tem cuidado dele e dela e que tudo o que ele tem enfrentado está sob o Teu controle. Que as palavras aqui mencionadas não sejam apenas ouvidas, mas sejam recebidas no Espírito, que transformem a vida de quem escuta, trazendo segurança e paz. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o 5º episódio da nossa série de mensagens Recomece a Viver. Hoje vamos falar sobre algo que afeta milhões de pessoas, a ansiedade. Como está a sua saúde mental? Como você tem se sentido diante das pressões e preocupações da vida? Sabe, irmãos, muitas vezes, quando tentamos enfrentar os problemas sozinhos, acabamos sobrecarregados e perdemos a paz. Mas existe uma maneira diferente de viver, uma maneira que nos permite entregar as preocupações e descansar. Ter uma saúde mental equilibrada é um dos primeiros sinais de que você está recomeçando a viver. E o mais importante, é um sinal de que você está disposto a confiar mais em Deus, entregando a Ele as áreas da sua vida onde sente mais dificuldade e onde mais precisa de amparo. A Bíblia nos oferece ensinamentos profundos sobre como podemos lidar com os sentimentos de preocupação e medo que muitas vezes nos paralisam. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus nos diz o seguinte: Por isso digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Essas palavras nos mostram que Deus se preocupa conosco e que Ele cuida de nós em cada detalhe. Jesus nos convida a deixar de lado nossas inquietações e nos assegura que o cuidado de Deus é completo, que nada falta aos seus filhos. Se Ele cuida das aves e das flores do campo, quanto mais não cuidará de nós, que somos tão preciosos para Ele? Essa é uma verdade que precisamos lembrar sempre, especialmente quando a ansiedade toma conta. Muitas vezes as pessoas me perguntam se ser ansioso é falta de fé. E eu quero responder a você que pode estar se sentindo dessa forma. A ansiedade pode ter muitas causas, mas Deus quer nos ajudar em cada uma delas. Ele quer nos ensinar a entregar nossas preocupações, a confiar nele e a descansar no seu amor. A ansiedade é o peso de carregar um amanhã que ainda não chegou. Quantas vezes não estamos sobrecarregados porque tentamos prever, controlar e planejar cada detalhe da nossa vida? Nos enchemos de dúvidas, nos envolvemos em conversas pessimistas e o nosso coração acaba angustiado. Passamos a depender de informações e notícias para tentar encontrar alguma segurança. Mas quanto mais ouvimos, mais inseguros ficamos. Essa busca por segurança em coisas do mundo nos deixa desorientados. E em vez de encontrarmos paz, ficamos ainda mais ansiosos. E essa ansiedade começa a afetar outras áreas da vida,
desde a maneira como nos relacionamos até nossa saúde física e espiritual. Quando estamos ansiosos, nossa capacidade de confiar em Deus também fica prejudicada, pois deixamos que o medo obscureça a nossa fé. Mas existe um caminho diferente, um caminho de paz. A palavra de Deus nos ensina que antes que a crise se instale, antes que o medo domine, podemos buscar refúgio nele. Aprender a descansar em Deus é um exercício de fé. É confiar que Ele tem o controle do nosso futuro, que Ele cuida dos detalhes e que podemos caminhar com paz, mesmo sem saber tudo o que está por vir. É um convite para você refletir sobre como tem buscado consolo e onde tem depositado a sua esperança e a sua segurança. Deus deseja que entreguemos cada detalhe a Ele, que nos rendamos ao seu cuidado. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: a minha esperança está em Deus. Amém? Escreva isso aqui. Minha esperança está em Deus. Aproveite que você vai escrever e dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Sabe, irmãos, quando entregamos a nossa vida a Deus, nós entregamos a Ele o nosso projeto, o nosso sonho, o nosso desejo de segurança. Deus é o arquiteto do universo e Ele sabe o que é melhor para nós. Não precisamos viver preocupados ou inseguros, porque Ele sabe o que faz. Assim como um construtor precisa seguir o projeto para que a casa esteja firme, nós precisamos confiar no projeto de Deus para as nossas vidas. Confiar em Deus é aceitar que, ainda que os problemas existam, há uma paz que só o Senhor pode oferecer. Deus não falha. Ele não esquece do que prometeu e sabe exatamente o que está construindo em nós. Talvez você olhe para a sua vida hoje e veja áreas que parecem fora do lugar, partes que parecem inacabadas. Mas Deus já vê a obra completa. Ele sabe os planos que tem para você e esses planos são de paz para te dar um futuro e uma esperança. Ele conhece o seu coração, sabe das suas dificuldades e nunca permitirá que você enfrente nada além do que possa suportar. Deus nos diz na sua palavra que o medo e a ansiedade não fazem parte do plano dele para as nossas vidas. Ele nos convida a viver uma vida de fé, onde cada dia é entregue nas suas mãos e Ele cuida de nós, porque nos ama e deseja o nosso bem. Quando Deus nos pede para entregar o que temos nas mãos dele, não é para nos desamparar, mas sim para que possamos experimentar a sua fidelidade em cada detalhe. Deus é aquele que nos sustenta e que não abandona os que confiam em seu amor. O Salmo 37 nos diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a chave para recomeçar a viver com paz. Entregar a Deus as preocupações que nos inquietam e descansar na certeza de que Ele está no controle. Deus cuida das aves, Deus veste os lírios do campo. Quanto mais Ele cuidará de você, o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Então não precisamos viver como se tudo dependesse de nós. Podemos começar cada dia colocando nossos planos, nosso coração e nossas ansiedades aos pés da cruz. Ao acordar, antes de checar qualquer notícia, dobre seus joelhos, feche os olhos e converse com Deus. Agradeça a Ele, entregue o seu dia nas mãos dele e confie que Ele já tem tudo planejado. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, eu quero encorajar você a fazer isso.
Se você não quiser detalhar o seu pedido, escreva de forma resumida, com apenas uma palavra, qual área da sua vida precisa da cura e do toque de Deus. Por exemplo, você pode escrever família, filhos, trabalho, relacionamento conjugal, finanças, ou você também pode escrever o nome de alguém que você deseja que seja alcançado pela graça de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que recebemos hoje. Te agradecemos por esse dia e por mais uma oportunidade de estarmos aqui buscando a tua presença. Obrigado, meu Deus, por nos lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas, que o Senhor é um Pai amoroso, que cuida de cada detalhe das nossas vidas e que podemos encontrar descanso em Ti. Que essa mensagem, Senhor, seja como uma âncora para o coração daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Obrigado, Pai, por cada irmão e irmã que ouve essa mensagem, que sente o Teu cuidado e que nesse momento se coloca diante de Ti buscando socorro e paz. Reconhecemos a nossa fragilidade diante das pressões e das dificuldades da vida e pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que permitimos que a ansiedade e o medo dominassem o nosso coração, todas as vezes que colocamos as nossas preocupações acima da nossa confiança em Ti. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que desviamos o olhar da Tua presença e permitimos que o medo nos paralisasse. Que o Senhor limpe o nosso coração de toda dúvida, de toda desconfiança e nos ajude a sermos fiéis ao Teu propósito, caminhando na certeza de que Tu estás conosco em cada passo. Senhor, hoje queremos orar especialmente pela ansiedade e pelo medo que tem atormentado tantos corações. A ansiedade tem oprimido muitos dos Teus filhos, tirando a paz e o descanso. Mas nós sabemos que o Senhor tem poder para trazer libertação. Eu oro, Senhor, por esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora, que enfrentam desafios na sua mente e no seu espírito. Que o Senhor elimine toda a ansiedade deles. Que o Espírito Santo do Senhor traga uma paz que excede o entendimento, uma tranquilidade que apenas o Senhor pode nos conceder. Que o Teu amor nos envolva e transforme cada área de insegurança em confiança, cada medo em coragem e cada dúvida em certeza da Tua presença. Eu também oro, Deus, por todos os pedidos deixados aqui nos comentários. Eu oro por essa mãe que clama pela saúde do seu filho, que tantas vezes acorda durante a noite em aflição, buscando uma resposta do Senhor. Eu oro por esse pai que busca direção no seu trabalho, na sua vida profissional, que se sente perdido e inseguro sobre os próximos passos, mas que coloca a sua vida em Tuas mãos, acreditando que o Senhor abrirá portas onde não há. Eu oro por essa esposa que deseja ardentemente a restauração do seu casamento, que se sente sobrecarregada e mesmo em meio às dificuldades ainda confia que o Senhor pode reavivar o amor e a união nessa família. Eu peço, Senhor, por aqueles que estão aflitos com o futuro, que olham para o amanhã com temor, sem saber o que os espera. Que o Senhor acalme cada coração ansioso, fortaleça a fé de cada um e que o Senhor nos lembre de que Tu és um Deus fiel e cuidadoso. Que possamos viver em paz, confiando que o Senhor está no controle de tudo, que nada escapa ao Teu cuidado e que somos preciosos aos Teus olhos. Que essa confiança em Ti seja como uma luz que nos guia, mesmo nos momentos de maior escuridão. Pai, eu oro por todos aqueles que têm colocado suas esperanças em coisas passageiras, que se apegam ao que o mundo oferece, mas que não têm encontrado a paz verdadeira. Ajuda essas pessoas, meu Pai, a perceber que só Tu és a fonte da verdadeira segurança. Que eles se voltem para Ti e sintam a Tua presença inabalável, mesmo em meio às tempestades da vida. Eu oro por todos que enfrentam dúvidas, incertezas e que sentem medo do futuro. Que
que o Senhor os acalme e os ensine a descansar na tua presença. Que diante de cada desafio eles possam encontrar no Senhor o refúgio e a força que precisam. Eu coloco todos os pedidos de oração, cada comentário, cada necessidade diante de ti. Que o Senhor atenda conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que cada coração seja tocado pela tua presença, que cada vida seja transformada pelo teu amor e que todos possam testemunhar as maravilhas do teu cuidado. É no nome de Jesus que eu oro e desde já te agradeço. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem cuidado da sua vida nos detalhes. Ele conhece a sua dor, Ele sabe da sua aflição, Ele sabe o que tem tirado a sua paz. Ele está contigo, por onde você for. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas, mande para o grupo da família, para o grupo da igreja e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem um poder sobrenatural para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que essa verdade ecoe dentro do seu interior. O verdadeiro amor que vem de Deus tira a sua ansiedade e no lugar dela coloca uma paz que nós não conseguimos compreender, que vai além do nosso entendimento, além da ciência e de tudo que nós sabemos e conhecemos. Essa é a paz que está dentro de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a paz de Cristo esteja com você. Que o agir sobrenatural de Deus faça uma diferença na sua vida nesse dia. Amém? Essa é uma mensagem muito importante e muito inspiradora, que pode mudar a vida de muitas pessoas. Por isso eu quero pedir a sua ajuda para que essa palavra alcance milhares de vidas. Para isso basta que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deixou o seu like no vídeo? Que Deus te abençoe. Você está ouvindo o 6º episódio da nossa série de mensagens dessa semana, que se chama Vencendo os Desafios da Vida. E hoje eu estou falando sobre como ter vitória sobre o medo e a ansiedade. Se você não assistiu desde o primeiro vídeo, não tem problema. Comece ouvindo essa mensagem, depois assista a de amanhã, e se você quiser assistir a playlist completa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Hoje eu quero começar de maneira diferente. Eu vou ler o Salmo 27 e depois nós vamos juntos fazer uma oração. Amém? Salmos 27 está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença.
Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por nos dar mais uma chance de recomeçar, de vivermos a vida que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Pai, eu oro por esse irmão e por essa irmã que me escutam agora. E eu peço, opera um mover poderoso no coração deles. Que todo medo, que toda ansiedade que tem cercado a vida dessas pessoas sejam agora lançados fora pelo teu amor perfeito. Eu clamo para que o teu Espírito Santo preencha cada vazio, que onde há insegurança, o Senhor coloque segurança, firmeza. Onde há dúvida, o Senhor coloque fé. Pai, sabemos que somente o teu amor pode dissipar as sombras do medo e da ansiedade. E eu te peço que esse amor flua agora, transformando todo o coração aflito e ansioso. Que essa pessoa que me ouve sinta a tua presença enchendo a sua vida, confortando e renovando. O Senhor conhece cada detalhe, Senhor, da nossa vida. O Senhor conhece as nossas dores, preocupações, angústias. Toma cada preocupação em tuas mãos e ministra sobre o nosso coração descanso, alívio e paz. Pai, eu oro para que, onde houver o peso da culpa, da dúvida ou do medo, o Senhor venha com a tua leveza. Que o amor e a paz de Cristo sejam como uma muralha ao redor da nossa vida. Que cada pessoa que pela tua misericórdia e graça foi alcançada por essa palavra hoje, possa sentir a segurança que só o Senhor pode conceder. Que cada um sinta o teu cuidado, a tua força, a tua proteção. Assim como Davi disse aqui no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pai, que essa certeza se faça viva dentro deles, que eles possam viver confiantes, sem temer o futuro, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Remove toda angústia, toda ansiedade paralisante e substitui por coragem e força. Que o teu amor inunde a mente deles e traga descanso. Que eles possam descansar na tua presença, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe, que nada escapa ao teu olhar. Que eles possam perceber que o Senhor é presente, é real e que o Senhor tem o poder de transformar qualquer situação. Ó Deus, para aqueles que enfrentam tempestades emocionais, eu oro para que o Senhor seja o refúgio. Que cada um encontre em Ti a força para continuar, para resistir, para vencer. Que eles se lembrem de que não estão sozinhos, de que o Senhor está com eles, lutando suas batalhas. E eu te peço, Deus, que cada um possa confiar em Ti com todo o coração. Confiamos na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E sabemos que, no tempo certo, os Teus planos irão se cumprir. Eu coloco em Tuas mãos cada pedido, cada desejo, cada sonho. Que seja feita a Tua vontade na vida dessa pessoa, Deus. Que ela possa perceber que o Senhor está no controle de tudo e que não há o que temer. Que o coração de cada um seja fortalecido e renovado nessa hora. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 4, versículo 18 está escrito: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida.
E se por algum motivo, por alguma circunstância, você tem sido dominado pelo medo, pela angústia, pela dor, pela tristeza, ou até pela ansiedade, eu quero te dar alguns passos para que você possa ser vencedor nessa área. A primeira coisa, ore todos os dias, com propósito e entrega. A oração não deve ser apenas uma repetição de palavras, mas ela deve ser um diálogo sincero com Deus. Quando você orar, quando você entrar para dentro do seu quarto, fale das suas angústias, dos seus medos, entregue tudo aos pés do Senhor. Reserve esse momento diariamente para que você tenha essa conversa profunda com Deus. Comece o seu dia falando com Deus, ouvindo a voz de Deus. E se você precisar de ajuda para isso, conte com a gente aqui no canal. Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu posto uma oração, uma reflexão bíblica para a sua edificação, para alimentar a sua fé, para fortalecer o seu espírito. Por isso que eu falei para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. A segunda coisa, tão importante quanto a anterior, é estudar e meditar na palavra de Deus. A leitura da Bíblia é um alimento essencial para fortalecer o espírito e renovar a mente. Medite em alguns versículos ou em um versículo que fale sobre paz, sobre confiança, sobre as promessas do Senhor, sobre o amor de Deus. Esse salmo que nós lemos, por exemplo, ele traz para nós consolo e segurança. Quando você lê a Bíblia com frequência, você começa a se alimentar das promessas de Deus. Isso vai fortalecer a sua fé. E isso pode reduzir o peso da ansiedade e do medo. Comece também a desenvolver o hábito de agradecer. Ter um coração grato. Agradeça a Deus pelo que você já tem. Agradeça pelo dia de hoje, pela sua família, pelas bênçãos que Ele te concedeu, pela sua saúde. A gratidão nos ajuda a ver o quanto nós somos abençoados. Ela nos tira da visão limitada do medo e da ansiedade. Quando nós focamos naquilo que é bom, quando nós percebemos e reconhecemos como Deus tem cuidado de nós, aí nós ganhamos uma nova perspectiva. E isso vai reduzir as nossas preocupações com o futuro. Outra coisa importante é orar e interceder pelas pessoas ao seu redor. Muitas vezes, irmãos, a nossa ansiedade está ligada à preocupação com as pessoas que nós amamos. Quando nós oramos e intercedemos por elas, nós estamos entregando ao Senhor o cuidado e o futuro daqueles que são importantes para nós. Peça a Deus que cuide da saúde, dos sonhos, das necessidades das pessoas que você ama, dos seus familiares, dos seus amigos, seus filhos, seu cônjuge. Esse ato de intercessão gera paz, porque você confia que Deus está cuidando não apenas de você, mas também daqueles que você ama. Pratique a empatia e a paciência dentro do seu lar. Muitas vezes, a ansiedade é fruto de conflitos e tensões familiares. Se esforce para cultivar um ambiente de amor, paciência e compreensão, principalmente na sua casa. Lembre-se de que cada pessoa ao seu redor tem suas próprias lutas, tem seus próprios medos. Ao tratar os outros com empatia e paciência, você cria um ambiente mais saudável e harmonioso, e isso contribui diretamente para a redução da ansiedade e também vai promover a paz. Controle as palavras e use a sua boca para edificar. Presta atenção, as palavras que saem da sua boca têm poder. Em vez de críticas, busque expressar palavras de amor, de incentivo. Elogie as qualidades das pessoas. Seja generoso em palavras de incentivo, de apoio, de inspiração. Esse ato de gentileza e edificação traz leveza para a sua vida e reduz os conflitos, aumentando a paz
interna e externamente. 7ª dica: viva o dia de hoje e confie em Deus para o amanhã. Jesus nos ensinou uma coisa muito importante. Devemos nos preocupar apenas com o pão de cada dia. Lembra que ele ensinou a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. A ansiedade muitas vezes nasce de querer resolver o futuro antes mesmo das coisas acontecerem. Mas ao confiar que Deus tem o controle de tudo, você se liberta do medo do amanhã. Foque no que você pode fazer hoje e confie no cuidado de Deus para aquilo que virá. Busque o crescimento espiritual e emocional. Invista no seu desenvolvimento espiritual e emocional. Isso pode incluir momentos de silêncio, de meditação na palavra e até conversas com pessoas que possam te orientar e edificar. Com o tempo, você vai perceber que está cada vez mais fortalecido e confiante em Cristo, o que reduz a ansiedade e proporciona uma vida de paz. Esses passos que eu falei são práticas simples, mas são transformadoras. A paz de Cristo é um processo que envolve entrega, confiança e atitude. Siga essas dicas que eu falei e permita que o amor e a paz do Senhor façam morada na sua vida. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários, pois nesse momento eu quero orar por você. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 27, o seguinte: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Jesus está nos lembrando que nós não ganhamos nada quando nos preocupamos de forma excessiva. Ele nos convida a pedir pelo pão de hoje e não pelo pão de amanhã. Ele nos ensina que o pão de ontem já passou e o de amanhã ainda não nos pertence. Então, viva o dia de hoje, viva com confiança, aproveite o que você tem agora, entregue o seu amanhã a Deus, permita que Ele cuide de você. Amém? Se você entendeu essa mensagem, se você recebeu isso no seu coração, escreva aqui nos comentários pela fé: minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Escreva isso. Minha vida está nas mãos de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra e por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco, por nos mostrar que há uma saída para os nossos medos e ansiedades, que o Teu amor é capaz de expulsar todo medo. Somos gratos por cada revelação que o Senhor nos trouxe nesse dia, por cada promessa que foi renovada em nossa mente. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Perdoa a nossa falta de fé. Perdoa a nossa carnalidade, a nossa fraqueza. Espírito Santo de Deus, traga à nossa mente nesse instante tudo aquilo que nós precisamos nos arrepender e nos dê força e determinação para mudar de vida. Que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Pai, diante dessa mensagem, nós te pedimos que nos ajude a viver uma vida de confiança em Ti, sem ansiedade e sem medo. Sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso, pedimos que o Teu amor perfeito inunde o nosso ser e tire toda a ansiedade que tem nos prendido. Renova a nossa mente, nos ensine a viver um dia de cada vez, nos ensine a entregar a Ti as preocupações e as incertezas em relação ao futuro. Eu oro, meu Deus, por cada pedido que está sendo feito aqui agora nesses comentários. Abençoe aqueles que buscam pela cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Nós clamamos pela Tua intervenção em cada enfermidade, em cada tratamento, em cada situação de saúde. Senhor, estende a Tua mão de cura e restauração sobre essas vidas. Traz alívio para cada dor, cada sofrimento.
Eu peço também, Senhor, pela restauração dos casamentos e das famílias. Que o teu amor renove cada relacionamento. Que onde houver conflito, o Senhor traga reconciliação. Que o perdão seja uma realidade nessa família. Que o amor seja restaurado e que todos experimentem da tua paz e da tua esperança. Abençoe aqueles que estão em busca de emprego e de estabilidade financeira. Supra as necessidades dos teus filhos. Abre portas, mostra caminhos e traga paz aos corações angustiados pela preocupação com o sustento. Tu és o Deus da provisão. Confiamos que, no teu tempo, tudo se resolverá. Acolhe cada pessoa que está enfrentando batalhas emocionais, que está lutando contra a depressão, a ansiedade e o medo. Dê a essa pessoa a força para vencer esses desafios. Traga luz nos momentos sombrios e renova a esperança dela. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra te inspire e te fortaleça. Lembre-se, com Cristo, você pode vencer o medo e a ansiedade, vivendo uma vida plena e confiante na paz que só Ele pode oferecer. Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a se inscrever também lá no nosso outro canal, o Minuto Reflexão, onde eu posto todo dia vídeos inéditos para melhorar sua saúde mental e te tornar uma pessoa mais leve. O link para você se inscrever vai estar no comentário fixado, na descrição do vídeo e na tela final. Compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você conhece. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para suas listas, para os seus grupos e para aqueles que você ama. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.